e imponderáveis neste concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Isso é uma ótica ampliada que o André Luiz estava tendo sobre a ação do amigo espiritual. Observação perfeita. Observação perfeita, indagou o instrutor. Indagou o instrutor, interrompendo-me o assunto. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço. Nós trabalhamos isso. Boa vontade, cooperação e propósito consistente. Eu vou pegar essa colocação dele de novo, que é onde nós paramos no último encontro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Eu acho que eu vou só ampliar, trabalhar um pouco esse propósito consistente. Por que para trabalhar com os espíritos precisa de um propósito? Um propósito consistente. Por que um propósito? O que seria um propósito? Além do esforço que nós já trabalhamos, além da boa vontade, que é uma das únicas coisas que nós podemos oferecer de forma espontânea, de fato, para qualquer tipo de serviço. O que seria um propósito consistente dentro de um processo espiritual? O que seria isso? Se alguém tiver uma ideia, o que seria, segundo os amigos espirituais, o que seria esse propósito consistente para esse intercâmbio com o mundo maior? O que seria um propósito? O que seria um propósito dentro da ação espiritual? O que geraria um propósito? A primeira coisa que a gente vai pensar é que no trabalho espiritual há um vínculo entre a nossa realidade mental e a realidade mental de alguém que está no mundo espiritual. Quando a gente casa esses valores que ele já falou anteriormente, boa vontade, esforço, cooperação, quando a gente entra em vínculo com o mundo espiritual, a possibilidade da gente aprender algo se torna extremamente profundo. Porque em relação ao mundo espiritual, todo vínculo sério, todo trabalho sério que a pessoa se predispõe a buscar e entender aquilo, ele vai proporcionar a possibilidade de um aprendizado muito intenso, porque a ação espiritual ela vai acontecer e é muito provável que o amigo espiritual, o amigo pode ser a amiga espiritual, o ser espiritual que está ali, ele vai proporcionar um fenômeno diferente para quem está numa linha de aprendizado. Isso vai acontecer, com certeza, em uma proposta séria. Então, o propósito esse propósito, ele é a possibilidade que nós nos colocamos de uma interação mais direta com o mundo espiritual. Não pelas linhas da curiosidade, mas muito em função de uma certa passividade, passividade no sentido de acalmar o nosso mundo interno para tentar captar verdadeiramente algum tipo de força, algum tipo de
de resposta que ela chegue no nosso estado mental quando em um trabalho dessa natureza. Então isso é possível de ocorrer e é muito provável que a pessoa que se coloca nessa condição, ela seja capaz de captar as forças que estão tentando interagir com ela. É que a maioria de nós, quando vai fazer um trabalho desse, a gente carrega muita dúvida. Nós somos seres ainda com muita insegurança interior. E aí, a linha que poderia gerar uma barreira para essa ação espiritual chama-se dúvida. A dúvida, a incerteza, ela pode ser uma barreira verdadeira para uma captação dessa interação onde há uma possibilidade de aprender alguma coisa. E aí, para que esse campo ele não ocorra, para que não haja uma insegurança da parte de quem quer um trabalho com o mundo espiritual, precisa a pessoa vai precisar de se colocar nessa condição de interação com o mundo espiritual, em que a gente tem que desenvolver uma linha chamada confiança. Sem confiança, muito difícil que essa interação ela ocorra verdadeiramente. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Então isso seria um propósito consistente. E aí ele vai e continua. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? É possível a gente improvisar esse estado? Acho muito difícil. Não vou nem ler aqui a resposta. Acho muito difícil. Porque ele não depende de uma superficialidade, trabalhos dessa natureza, trabalhos de autoobservação, trabalhos de dedicação, ele não vai apresentar-se de uma maneira superficial. A superficialidade ela não conseguiria atrair uma mente espiritual voltada a querer fazer algo. Porque uma mente que apresentasse uma superficialidade, ela traria um contexto de curiosidade. Curiosidade não caracteriza seriedade ou consciência do que está fazendo. Aí os espíritos superiores não perdem muito tempo. É muito provável que quando a curiosidade ela se alie a uma ausência de uma consciência clara do que se faz, a gente acaba atraindo uma ação espiritual, vai ter uma ação espiritual, mas ela não seria uma ação espiritual boa, pela falta de consciência que a pessoa estivesse apresentando naquele momento. E aí serviria de aprendizado de qualquer forma, porque se a nossa mente curiosa gera na insegurança dela, na inconsistência dela, pela própria curiosidade, se ela vai exercitar algo, mesmo que superficialmente, acaba atraindo presenças espirituais que vão aproveitar aquela insegurança. E aí, com o passar do tempo, algum efeito dessa relação